Bom dia, nono ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje vamos para a nossa terceira aula do capítulo 10, África. A aula de hoje está presente a partir da página 307 a 320. Então vamos lá. Conflitos civis. Então, no continente africano, gente, existem dois fatores responsáveis para a não estabilidade política, econômica e social do continente africano. E quais são? O primeiro é o conflitos étnicos que existem naquela região e o segundo é o neocolonialismo. Esses dois fatores fazem com que o continente africano não tenha estabilidade política, econômica e social. As grandes potências europeias fizeram o possível para retardar o processo de descolonização dos países africanos. E mesmo com a conquista da independência de muitos países, eles se encontram envolvidos em guerras civis, conflitos étnicos, em razão da disputa de território. Além disso, muitos desses países eles são governados por pessoas que priorizam apenas seus grupos étnicos. E isso faz com que ocorra mais conflitos naquela região. A Guerra da Biafra, isso é um exemplo desses conflitos étnicos. Também conhecida como Guerra Civil Nigeriana, que durou de 1967 a 1970, foi um conflito político, gente, causado pela tentativa de separação do povo Igbo, que lutava pela criação da República da Biafra, do leste da Nigéria, onde milhares de pessoas morreram. Então, na região da Nigéria, gente, existiam 12 etnias diferentes. Lembra que o neocolonialismo ele agrupou etnias rivais em uma mesma região. E isso fez com que algumas dessas etnias não se sentissem representadas. E isso faz o desejo de separar, criar sua própria nação. E esse desejo faz com que dê origem a vários outros conflitos, que foi a Guerra do Biafra, que milhares de pessoas morreram. Vamos agora um pouquinho para Ruanda e Burundi, guerra entre as etnias Hutus e Tutsis. Foi uma guerra civil em Ruanda entre etnias Hutus e Tutsis. Essas duas etnias, gente, conviveram naquela região por séculos de forma pacífica. Existe até um acordo entre eles. A etnia Tutsi eram pastores e criadores de animais e Hutus agricultores. Mas com a independência de Ruanda, a maioria dos governantes era da etnia Tutsi. E com isso, em 1994, eclodiu a guerra civil naquela região, onde a etnia Hutus promoveu um verdadeiro massacre à etnia Tutsi. Então, o fato de maioria desses governantes não só representar apenas suas etnias faz com que ocorra também esses conflitos étnicos. Isso foi o caso da guerra entre as etnias Hutus e Tutsis. Fome. Então, como vimos, a situação de pobreza, de miséria do povo africano tem raízes pelo colonialismo europeu. Como assim, professora? O colonialismo europeu, gente, estabeleceu um modelo econômico de dependência externa. Ou seja, a produção, a riqueza natural, era tudo voltada para os centros de poderes, além de uma dependência desse país africano com essas grandes potências. Foi mantido esse modelo pela elite africana até hoje. E para piorar ainda essa situação, a população africana cresceu rapidamente. E o que isso significa? Que a população precisa ainda mais de alimento. Muitos dos países africanos, principalmente a região subsaariana, ela sofre com graves problemas de subnutrição e carência de alimentos. Entre as principais causas de fome no continente africano está a ocupação das terras para monocultura, assim diminui também a área de alimento básico para a população. Como assim, professora? Vocês lembram que as áreas do continente africano eram destinadas ao alimento da população. E quando o colonialismo e o neocolonialismo chegou naquela região, fez com que as áreas fossem produzidas a monocultura. Tudo que era produzido era enviado para um mercado externo. E isso diminui a área para o desenvolvimento da agricultura para o alimento da população. O segundo ponto é a ocupação das áreas de florestas tropicais e savanas. Essas áreas, gente, apresentam um solo com a fertilidade menor.
e traz como consequência dessa ocupação aumento das áreas desérticas e, consequentemente, diminuição da pastagem e áreas cultiváveis. E, por fim, as guerras étnicas naquela região. Então, as etnias rivais elas destroem as lavouras e rebanho das etnias rivais. Epidemias. Então, no continente africano, existem novas e velhas doenças que agravam o quadro de mortalidade no continente. A AIDS, gente, continua sendo um sério problema para o continente africano, sofrendo, mas sendo a mais alto índice de infecção pelo HIV do mundo. Então, o continente africano apresenta o maior índice de infecção de HIV do mundo. Essa epidemia, gente, faz com que a expectativa de vida da maioria dos países africanos diminua. Existem países que a expectativa de vida é de 40 a 50 anos. Existe muita criança também que ela contrai a AIDS na fase da gestação. Quando a mãe está grávida, ela tem a HIV no sangue e faz com que o bebê nasça também com HIV. A pandemia, gente, é maior nas porções sul e sudeste do continente. E entre os motivos dessa epidemia no continente é o sistema de saúde precário e a pobreza, além da característica cultural, pois muitas etnias ela não aceitam nenhum tratamento e nenhum método que evite essa infecção. Esse mapa está mostrando as áreas mais escuras. Justamente essas áreas escuras, gente, é onde é a maior concentração de pessoas que têm um HIV. Economia pouco desenvolvida. Então, vamos falar um pouquinho sobre a economia. A África é um continente mais pobre do mundo. O colonialismo e o neocolonialismo, ele explora praticamente todas as riquezas existentes no continente. E o que resta, gente, também é controlado pelos ditadores daquela região. O campo mais dinâmico, mais desenvolvido, é o extrativismo mineral, responsável por 50% da produção de diamante do mundo. Devido à carência por fonte energética que existe hoje no mundo, o petróleo se tornou a maior atração do continente africano, onde se destaca a Líbia e a Argélia. Eles são os maiores produtores de petróleo do continente africano, mas não é nada de anormal não é em grande quantidade que existe petróleo naquela região não. A África apresenta uma economia primária, são aquelas atividades desenvolvidas no campo, como extrativismo, agricultura e pecuária. No entanto, a prática da agropecuária é muito rudimentar e insuficiente para atender a população. E as queimadas, gente, e as técnicas que ele utiliza faz com que aumente ainda as áreas desérticas. Já as áreas de delta das margens dos rios Nilo, Níger e Congo, existe agricultura de irrigação. É lá nessa região dos deltas e do rio Nilo, Níger e Congo que a agricultura é mais desenvolvida, com destaque na produção de algodão, cacau, café e amendoim. Perceberam que também essa produção é voltada para o mercado externo. Também existem algumas áreas de empresas agrícolas mais modernas, que praticam também um plantágio, o mesmo sistema adotado pelos colonizadores. Já o setor industrial, gente, é pouco desenvolvido naquela região. Poucos países são industrializados e eles funcionam com o investimento das transnacionais. Então, as poucas indústrias que existem no continente africano, ele só funciona com o investimento das transnacionais. Na África do Sul é onde se encontra a região mais desenvolvida do setor industrial. Existe um parque industrial bastante diversificado, onde se destaca a produção de alimentos e de tecido, entre outros. E assim chegamos ao fim de nossa aula de geografia. Vocês vão responder essas questões. Lembrando que algumas eu deixei de colocar porque não caiu no conteúdo desse capítulo, então eu deixei de lado. Então essas daí estão de acordo com a aula vivenciada hoje. Então tenham um bom dia e um bom estudo.